Boa noite a todos. Alexandre, um forte abraço. Dani. Hoje vamos falar um pouco sobre epidermólise bulhosa, uma palavra difícil, uma doença rara. E vamos bater um papo hoje com Ana Carolina. Vamos esperar ela entrar na nossa live para a gente começar aquele bate-papo de sempre sobre doenças raras. Um tema muito importante, que muitas pessoas ainda têm dúvidas. Vamos ver se ela entrou para participar da nossa live agora. Ainda não. Momento, forte abraço a todos que estão entrando aí. Vamos conversar um pouquinho agora sobre... Agora a Ana entrou, isso aí agora. Deixa eu ver se eu vejo ela aqui. Só mais um momento. Já está conectando com a Ana. Ana. Olá, tudo bom? Tudo jóia, agora sim. Isso, agora cheguei. Maravilha. Muito obrigado por participar dessa live comigo. Fiquei muito feliz que você aceitou meu convite, viu? Para a gente conversar pouquinho. Tá me ouvindo? Estou. Eu que te agradeço a oportunidade de poder estar trocando essa experiência contigo e estar levando mais informação sobre as doenças raras e também sobre as terapias integrativas, que são dois assuntos que eu adoro. Mais e mais pessoas, né? Parabéns pelo seu projeto, né? De estar divulgando, né? Essas duas coisas que acho que são fundamentais. Verdade. E Ana, explica para as pessoas que não conhecem ainda qual que é a sua doença rara. Eu tenho a epidermólise bulhosa. Eu sei, o nome é difícil, é complicado mesmo. Então a gente chama de EB, que é a sigla, que facilita todo o processo, né? Então a epidermólise bulhosa, ela é um erro genético, ela é uma doença genética, ou seja, isso faz com que ela não seja contagiosa, então ninguém que vai conviver perto da pessoa que tem epidermólise vai adquirir a doença. Como todas as doenças genéticas, ela não tem cura atualmente. Embora existam muitas pesquisas em estágios bem avançados, bem interessantes, mas a gente ainda não tem uma cura para nenhuma doença genética, né? No dia que a gente conseguir curar alguma doença genética, a gente vai curar quase todas as outras, que aí usa a mesma receita de bolo para fazer essa mudança. A epidermólise bulhosa, ela é caracterizada pela falta de algumas proteínas. Como são mais de 30 subtipos da doença, essas proteínas vão variar. Para citar duas que são bem conhecidas, porque são até usadas aí no mundo dos cosméticos, existem formas em que temos a falta de um tipo de queratina, e no meu caso, que já é uma forma mais grave, eu tenho falta de um dos tipos de colágeno. E isso faz com que esse colágeno, no meu caso, ele funcionaria como se as células fossem os tijolos de uma parede e o colágeno fosse o cimento entre esses tijolos. Então, é como se eu tivesse um defeito no cimento. Então, esse cimento, ele não faz a adesão correta entre as nossas células. Isso faz com que a minha pele, não só a minha pele, mas também as minhas mucosas, os meus músculos, os meus ossos, todos tenham alterações. Eles têm uma fragilidade, uma sensibilidade muito grande. Então, qualquer pequena coisa, qualquer esbarrão que aconteça, uma pessoa que pise no meu pé ou eu esbarrar numa quina,
que para outras pessoas não aconteceria nada, só sentiria ali a dorzinha da batida e a vida seguiria, no meu caso, me provoca feridas na pele, né? E como eu falei, não é só externamente, então eu tenho que ter cuidados, por exemplo, com a alimentação. Se é um alimento duro e não mastigar corretamente, ele vai descer rasgando na minha garganta, no meu esôfago, e ele vai provocar lesões ou bolhas internas. Se não acontece uma lesão, pode acontecer uma bolha também. Essas bolhas, elas lembram as bolhas de queimadura, mas elas têm uma característica diferente, e a gente precisa, ao contrário das bolhas de queimadura, retirar esse líquido para poder que ela tente cicatrizar sem virar uma ferida. E no seu caso, o diagnóstico veio quando você era criança ou não? Olha, no meu caso eu tive muita sorte, Cláudio, porque eu tenho um histórico familiar da doença, então eu tive tios com a doença, e minha mãe e meu pai são primos de segundo grau. Então, quando eu nasci, de visualizar, minha mãe e minha avó já identificaram que eu tinha a mesma doença que esses meus tios tiveram. Só que esses meus tios nasceram em fazenda, no interior do interior do interior do interior de Minas Gerais, década de 40, 50. Então, sem estrutura nenhuma, zona rural, sem nenhum recurso. Então, eles acabaram falecendo, ainda bebês de infecção ou de desnutrição, ou das duas coisas juntas, né? Então, quando eu nasci, por essa questão visual, e relatando isso para o pediatra, ele já debruçou nos livros, numa época em que não existia internet, virou a noite estudando. Ele entendeu, olha, é uma doença hereditária que faz bolhas na pele. Então, vamos filtrar aqui nas doenças hereditárias que fazem bolhas na pele e vamos tentar descobrir o que é isso. E aí, no dia seguinte, ele já tinha um diagnóstico clínico. Então, aí a gente já pôde começar a correr atrás de informações, correr atrás das orientações para poder seguir um tratamento adequado, né? Depois, fui confirmar por meio de biópsia. Hoje em dia eu tenho um mapeamento genético, então eu sei onde exatamente está o meu erro. Mas eu tive essa sorte, o que hoje em dia, infelizmente, ainda é difícil, mesmo com o avanço da internet, com todo o acesso à informação que a gente tem, muitos diagnósticos demoram a acontecer. E também porque são mais de 30, né? Tipos, né? Sim. De EB. Exato. São mais de 30 subtipos, mas mesmo o diagnóstico básico de epidermólise bolhosa, hoje em dia é muito, em vários casos, demora para acontecer. A gente percebe, às vezes, né, pelos profissionais de saúde, não sei se por causa da correria ou talvez uma falta de interesse mesmo, que não teve o mesmo interesse que o meu médico de sentar, passar horas ali pesquisando, e não, eu vou descobrir o que é isso. E sentar e descobrir até chegar a uma conclusão, né, para pelo menos começar um tratamento e ok, depois a gente confirma se realmente é isso mesmo que eu estou suspeitando. Porque, no caso, ela é genética ou hereditária, né? De origem genética ou hereditária, né? Isso, ela é genética, né? Então, ela pode ser hereditária ou não, né? Tem muitos casos de famílias que não têm o histórico genético, mas simplesmente acontece ali o erro, né? Que todo mundo está suscetível a ele. E quais especialistas hoje, Ana, que uma pessoa que está com suspeita de EB tem que procurar? Primeiramente, um dermatologista. Porque como a principal característica, a característica mais visível é a característica da pele,
Então, o primeiro ponto é o dermatologista. Ele que vai conseguir fazer o diagnóstico clínico e depois realizar as outras formas de diagnóstico, né? Que o ideal seria que todos nós tivéssemos o diagnóstico genético, né? O mapeamento genético, mas a gente sabe que no Brasil, infelizmente, isso é difícil. Então, esse é o primeiro profissional, ou pelo menos um pediatra. Aí depois, quando se inicia o acompanhamento, o primeiro profissional de saúde mais importante, na minha opinião, é o nutricionista. Porque existe uma questão alimentar também, que se divide em duas partes. A primeira é a questão de que, como a pele está ali trabalhando o corpo está ali trabalhando para cicatrizar aquelas feridas, existe um consumo maior de vitaminas, de minerais, de proteínas para poder fazer aquela cicatrização. Então, em formas mais graves da epidermólise, como a minha, eu sou comparada a uma pessoa com um grande queimado, com queimaduras de 2º a 3º grau, em termos nutricionais. Então, a gente precisa de uma alimentação diferenciada, senão isso vai comprometer o crescimento, o peso, porque o corpo vai gastar tudo na cicatrização e não vai sobrar para crescer e para ter o peso adequado. Eu faço acompanhamento nutricional há mais de 20 anos, eu utilizo suplementação alimentar, mas no momento, por exemplo, eu continuo com baixo peso. É uma luta para ganhar minha ali. E hoje, por exemplo, eu tenho uma amiga minha, que é a Aline, ela é nutricionista, ela está especializando na área de doenças raras. Mas você vê hoje muitos profissionais, você tem dificuldade ainda de profissionais que, ou você vê que não, que a UEB hoje está tranquilo de profissionais? Porque eu, no meu caso, neurofibromatosis, eu sinto falta ainda de alguns médicos especialistas. E no seu caso? Sim, com certeza. Faltam profissionais especializados em algumas das áreas que nós necessitamos. Então, acaba que, assim, o que eu fiz por toda a vida, junto com a minha mãe, foi o seguinte: quando a gente tinha acesso a qualquer material científico que chegava para a gente, considerando que não tinha internet na década de 80, 90, a gente pegava aquele material e guardava. Então, por exemplo, eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, e a minha dermatologista aqui de Brasília foi para um congresso internacional e voltou maravilhada. Olha, achei um livro que fala sobre epidermólise bolhosa, trouxe uma cópia para mim e estou entregando uma cópia para vocês. E o livro era assim, Cláudio, era 2 paginazinhas falando de nutrição, 2 paginazinhas falando da anemia, 2 paginazinhas falando do outro assunto. Então, eram umas 15 páginas tentando falar um pouquinho sobre tudo. Mas aquilo era precioso pra gente, na década de 90. Então, o que a gente fez? A gente ia num médico e falava, olha, ela tem epidermólise bolhosa, eu tenho esse material aqui para te entregar. Então, a gente foi tentando conquistar esses profissionais de saúde. Então, assim, aqui em Brasília, hoje eu consegui conquistar uma equipe muito boa que me atende. Tem áreas que ainda faltam? Tem áreas que ainda faltam. Mas eu consegui ir conquistando essa equipe, principalmente quando a gente fala em hospitais universitários, porque profissionais da rede privada, em sua grande maioria, eles não têm esse interesse. Agora, quando você vai para hospitais que são escola, que os profissionais são professores, aí eles têm interesse em estudar o que é diferente. Só que você tem que dar algum material para eles poderem começar.
Verdade. Então a gente fez isso. Ana? Ana? Tá Oi, estou ouvindo? aqui. Ah, não, é porque travou. Igual a Clarissa mesmo Estou. falou. Uma equipe multiprofissional, a Clarissa Bittencourt falou, uma equipe multiprofissional, não é mesmo, Ana? Colocou médico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, dentista, até da sua própria área, né? Que você também é terapeuta, igual minha amiga Ana. Ela também é terapeuta e é muito importante para as pessoas com doenças raras ter esse acompanhamento, né? Exatamente, porque a gente muitas vezes fica se preocupando só com a saúde física, que compromete boa parte do nosso tempo, e a gente se esquece da saúde emocional, da saúde mental. E quando a gente fala de doenças crônicas, que é o que ocorre em algumas formas mais graves da epidermólise bolhosa, e diversas doenças raras, diversas doenças autoimunes são crônicas, o que acontece? Quando a gente está passando por situações que nos afetam emocionalmente, elas pioram o nosso quadro de saúde, não é verdade, Cláudia? Verdade, muito. Então, o que a gente acontece? Por meio das terapias integrativas, a gente consegue amenizar alguns dos sintomas. O que? Combatendo o estresse, combatendo a ansiedade, tratando os medos que a pessoa tem, as culpas, as angústias, porque tudo isso influencia na sua saúde física. Nós somos seres psicossomáticos, ou seja, o que acontece no nosso psicológico nos gera sintomas no nosso corpo. Então é muito importante a gente ter essa integração também. Não é abrir mão dos tratamentos médicos com os profissionais de saúde, nada disso. A gente precisa também fazer esse acompanhamento com profissionais qualificados, um tratamento de qualidade. Mas se a gente cuida dessa questão emocional, a gente vai ter menos complicações. E você já sofreu algum preconceito, Ana? Olha, se eu falar que eu nunca sofri, é mentira. Mas eu vou dizer para você que, para mim, foi muito mais tranquilo, de uma certa forma. Eu sofri muito mais preconceito como uma pessoa adulta do que na infância, do que na adolescência. O mais importante é a questão da informação. Quando a gente leva a informação para as pessoas, a pessoa ela vai entender e vai aceitar aquilo. Agora, se a gente não leva a informação para as pessoas, é aí que surgem os preconceitos. E, principalmente, o preconceito, ele não existe na cabeça das crianças. Ele existe na cabeça dos adultos que estão educando aquelas crianças. Esse é o ponto principal. Então, a criança ela vai achar diferente, mas se ela perguntou o que é e você explicou para ela de um jeito que ela consegue entender, satisfez toda a curiosidade dela? Ah, tá bom. Agora, daqui a pouco ela tá brincando com você que ela não tá mais nem aí. Agora, o adulto que é cheio de julgamentos. Essa é a grande coisa. Então, eu já passei por algumas situações um pouco estranhas. Eu acho que a mais bizarra que eu já passei, e que eu acho até divertida, foi uma vez que eu estava numa fila para caixa eletrônico num banco. A fila estava enorme. Eu entrei na fila normal. E aí as pessoas que estavam na minha frente ou atrás, não lembro, viraram para mim e falaram: não, você é preferencial, vai lá na frente. Não, perfeito, obrigada. E fui lá para frente.
Uma pessoa saiu lá do rabo da fila, foi até lá na frente para chegar em mim e perguntar assim: Oi, você se queimou no micro-ondas? Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Meu Deus. Aí eu não tive o áudio, eu só olhei para a pessoa, eu comecei a rir tão alto que eu não me segurei, porque aquilo era muito absurdo. Eu comecei a rir alto, aí todo mundo começou a olhar para mim, aí a pessoa ficou com vergonha e voltou pro lugar dela na fila. Meu Deus, cada coisa. E tem até uma pergunta aqui do Igor, não sei se você vai saber responder para ele. Ele está perguntando: como que existem vários subtítulos de epidermose bulhosa, o que diferencia uma da outra? Vamos lá, vou falar bem rapidinho para a gente não perder muito tempo. Os 30 subtipos, eles têm pequenas diferenças entre um e outro, que aí elas têm descritas na literatura, eu não vou nem saber elas todas de cor. Mas a gente consegue dividir hoje em 4 grandes grupos. A EB simples, a EB juncional, a EB distrófica e a síndrome de Kindler. Tudo isso vai ter diferenças na gravidade ou não da doença. Então, por exemplo, enquanto na EB simples as lesões são pequenas, costumam ser superficiais, em locais de mais atrito, mãos, pés, joelhos, cotovelos, principalmente nas juntas, né? E quando a pessoa cresce, ela aprende a se cuidar melhor também, e como as lesões não são tão graves, a pessoa mora de uma forma que a doença quase que zera. Não existe, mas ela consegue passar longos períodos, vários ou até meses, sem ter lesões na pele. Agora, quando a gente vai, por exemplo, para a forma distrófica recessiva, que é a minha, já tem uma série de comprometimentos. Primeiro que a gente tem a palavra distrófica, então ela é uma doença que causa atrofias. Então, por exemplo, eu tenho aqui a atrofia nas mãos, né? As mãos, muitas vezes as pessoas acham erroneamente que a gente não tem mãos, mas na verdade acontece um processo de atrofia dos dedos. Então, a gente chama de mãos em luva de boxe. É como se eu tivesse puxada para dar um soco em alguém. A diferença é que meu próprio corpo, ele faz uma pele por cima e fecha os meus dedos nessa posição. É possível fazer cirurgia para abertura, mas a própria doença vai provocar o fechamento de novo. Então, elas não resolvem o problema. E aí tem outras consequências. Então, se, por exemplo, uma mãe, por medo da criança esbarrar nas coisas, está aprendendo a andar, cair, se machucar, ela mantém a criança muito sentadinha no carrinho, sem se movimentar, sem andar, sem fortalecer o corpo, porque para a gente aprender a andar, a gente precisa primeiro fortalecer as pernas. E a gente fortalece as pernas tentando andar. Se a mãe mantém a criança sentada, as pernas enfraquecem, a musculatura atrofia, e aí aquela criança não vai andar. Já, por exemplo, se eu pegar a forma juncional, eu posso ter complicações na absorção dos alimentos. Então, por mais que a pessoa se alimente, ela não consegue absorver adequadamente os nutrientes e vai estar sempre numa situação de desnutrição grave. Às vezes precisa fazer a alimentação por sonda ou poder tentar compensar aquilo. Então, tem diversas características. A síndrome de Kindler, por exemplo, a principal característica é a fotofobia, a sensibilidade à claridade.
Então, são pessoas que não conseguem sair ao sol sem usar óculos escuros, porque a luz irrita a visão. Então, cada subtipo tem diversas características. Eu poderia dar uma aula inteira só sobre os subtipos, mas aí a gente não vai ter tempo para conversar sobre as outras coisas. Sim, é verdade. E me fala uma coisa, no seu caso, tem algum tratamento específico? Então, como a Clarissa colocou, é um tratamento multidisciplinar. Então, eu tenho que passar por diversos especialistas ao longo do ano para estar fazendo esse acompanhamento com dermatologista, com nutricionista, com dentista, com a fisioterapeuta, que é semanal. Mas, por exemplo, creme, alguma coisa para aliviar ou não? Não, assim, para epidermólise bolhosa seria muito fácil, como existem outras doenças que você toma alguma medicação. Não existe nenhuma medicação que a gente vá tomar que vá melhorar os nossos sintomas. Então, o nosso tratamento, basicamente, é o quê? Você tem as feridas, você tem que tratar adequadamente para que aquelas feridas cicatrizem da maneira correta. Você tem a questão da desnutrição ou da dificuldade de alimentação, aí você tem que adaptar a sua alimentação para uma consistência adequada. Então, tem pessoas que às vezes precisam se alimentar de comida pastosa, batida no liquidificador. Eu já passei por isso em vários anos da minha vida. Hoje eu já consigo me alimentar com uma comida bem cozida. Mas comer coisas cruas, por exemplo, para mim, já é mais complicado, porque eu tenho que mastigar muito bem mastigado, senão pode me causar lesão. E aí eu tenho que usar os suplementos alimentares para dar conta da quantidade de calorias e de proteínas, minerais, vitaminas que eu preciso durante o dia. Além disso, também o acompanhamento da fisioterapia, porque hoje eu já tenho muitas contraturas nas juntas do meu corpo. Então, eu tenho que fazer esse trabalho para estar melhorando um pouquinho o que ainda é possível melhorar e evitar que eu tenha uma piora nas contraturas que eu tenho. De uma maneira básica, esses são os tratamentos principais. Mas aí ainda temos a questão do controle da anemia, que também eu tenho que fazer reposição de ferro todo ano. Tem a questão da odontologia, porque não sei se vocês conseguem observar, mas eu tenho uma diminuição na abertura da minha boca. A minha boca é pequena. Então, isso dificulta a escovação e também por causa das feridas que eu tenho na boca, na língua, também aumenta a quantidade de cáries. Então, eu tenho que estar indo no dentista periodicamente, de preferência a cada mês, eu consigo fazer hoje em dia. No meu serviço, no meu trabalho, tenho serviço médico e tenho dentista, eu consigo fazer limpezas mensais para estar prevenindo de ter que fazer um tratamento de uma cárie ou extração de dente, que infelizmente eu já tive que extrair alguns dentes, porque é muito difícil tratar o canal por causa do tamanho da abertura da boca. Então, assim, de uma maneira geral, esses são os principais acompanhamentos. E como você agora, como terapeuta integrativa, te ajudou muito? Com certeza, Cláudio, porque eu comecei a entrar nessa área quando eu percebi que eu estava num processo depressivo, eu estava saindo de um processo depressivo, e eu falei, não, eu preciso melhorar. E com isso, eu fui buscar essa forma de manter essa saúde mental. E aí eu fui aprender sobre a questão psicossomática e também como isso afetava, como isso piorava o meu corpo. Então, muitas crises que eu tinha, por exemplo, de passar dias sem conseguir engolir minha própria saliva,
também tinha um fator físico, mas também tinha um fator emocional. De vez em quando eu tenho lesões também na córnea, né? Então eu fico alguns dias sem poder abrir os olhos. Também tem um fator emocional. Se eu estiver estressada, se eu estiver triste, se eu estiver angustiada. Qualquer uma dessas coisas me faz perder o apetite, por exemplo. Até se eu estiver agitada demais, pode ser até uma coisa boa, mas se eu estiver agitada demais naquela expectativa, eu não consigo comer adequadamente, eu perco o apetite. Então, quando eu comecei a estudar as terapias integrativas e eu comecei no caminho da meditação, na verdade, eu medito desde os meus 9 anos de idade. Mas eram meditações voltadas mais para a paz mundial, não meditações tão voltadas para o nosso autoconhecimento, para a nossa cura. Mas quando eu passei a pesquisar outras formas de meditação, e eu fui entrando nessa área das terapias integrativas, eu descobri que eu poderia melhorar muito a minha saúde, diminuir a quantidade de uso de medicações, sentir menos dor, ter um sono mais adequado, ter um apetite melhor, né? Por não ter essas perdas de apetite por causa desses fatores emocionais, né? E a alimentação, como eu já expliquei, impacta em toda a melhora do organismo. Então, tudo isso foi me trazendo uma melhora na minha situação, até porque, no caso da epidermólise distófica recessiva, por ser uma forma grave, ela vai piorando com o passar da idade. Então, eu fui tendo pioras grandes em algumas áreas, e eu falei, não, peraí, eu tenho que barrar isso aqui de alguma forma. Eu tenho que prevenir isso aqui de alguma forma. E o que eu encontrei hoje, no que tem em mente, são as terapias integrativas, para poder estar trazendo essa calma, essa tranquilidade, e poder, muitas vezes, algumas dores minhas, eu não preciso tomar analgésico. Claro, eu tomo analgésico quando necessário eu tenho aqui os meus analgésicos. Mas se eu vou utilizar primeiro uma das terapias com as quais eu trabalho. E eu vou ver o resultado. Ok, resolveu a minha dor? Ótimo. Não resolveu a minha dor? Ok, vamos para o analgésico. Mas eu consigo diminuir muito mais essa quantidade de medicações por meio das terapias integrativas. Isso que é o maravilhoso. Nossa, sensacional. E a cozinha dos raros, estou te fazendo uma pergunta. Ana, mesmo com essa necessidade mais específica de alimentação, conta uma comidinha que você gosta. Vamos lá. O que eu mais gosto, purê de mandioca. Purê de mandioca eu adoro, né? Eu acho delicioso e, além disso, é fácil para eu comer. Então, eu consigo comer uma grande quantidade. Então, é algo, por exemplo, que eu adoro. Eu fico super feliz. Na semana que eu como purezinhos para mim, eu fico maravilhada. Né? Mas a gente tem que ter cuidados com a alimentação, sim. Então, por exemplo, tem alguns alimentos que em algumas pessoas eles são muito inflamatórios. Então, hoje em dia, eu controlo o açúcar, porque eu sei que o açúcar é inflamatório para mim, em suas diversas formas. Então, eu, desde a adolescência, início da idade adulta, por exemplo, na faculdade, às vezes naquelas aulas chatas, eu fiz o curso eu sou formada em ciência da computação, Cláudio, que não tem nada a ver com a parte das terapias. Mas eu gosto de tudo, eu sou geminiana, então eu sou várias, eu gosto de tudo. Então, às vezes tinha aquelas aulas de matemática chata pra caramba, aí eu entrava na loucura de me entupir de chocolate para me manter acordada.
Você podia ter certeza, na semana seguinte, em termos de espinha, de coisa nesse sentido, não. É a pele toda inflamada, aquela coisa horrorosa. Então, assim, não é que, ai, não como chocolate de jeito nenhum. Eu vou comer um chocolatinho ali uma vez por semana, uma coisa controlada, tranquila, né? Então, assim, eu evito açúcar de uma maneira geral. Eu evito glúten, que eu também percebi que é muito inflamatório para mim. Não deixo, se me convidar para ir comer uma pizza, eu vou comer uma pizza. Mas o restante da semana eu vou fazer o meu detox para poder equilibrar, né? Então, açúcar, glúten, enlatados em geral, os industrializados em geral, né? Eles contêm muita química. Então, Coca-Cola nem pensar, né? Não, Coca-Cola eu aboli há muitos anos. Há muitos anos. Tem muitos anos que eu não coloco Coca-Cola na boca. De vez em quando, assim, se eu vejo uma pessoa tomando um Guaraná, eu peço assim um meio copinho. Tipo, uma vez em quase nunca. Aí eu sinto o gosto, ok, tá bom, chega. Sabe? Então, assim, os meus sucos também, eu não fico comprando suco de caixinha. Eu compro suco de caixinha se eu vou numa festa em que eu tenho que levar bebida. Mas aqui em casa, ou eu tomo suco de uva integral, ou as outras frutas todas eu compro e preparo os meus sucos, faço as minhas próprias polpas, para não ter conservante, para não ter nada, né? Quando eu tive o meu primeiro tumor em 2014, eu já tive 3 tumores, eu passei a adotar os orgânicos também. Então, aqui em casa, 90% da minha alimentação eu procuro fazer de orgânicos. Os legumes que eu compro, agora com o isolamento, eu peço, eles me entregam, os orgânicos, e eu preparo minha comida quase toda em casa. Mas se eu tenho que comer na rua, tenho que comer na rua, paciência, né? Numa situação necessária. Então, basicamente, são essas coisas que eu evito. Eu sempre procuro ter uma alimentação mais natural, porque eu vejo que ela me traz muito mais saúde. E a alimentação, eu acho que a nutrição é a parte mais importante, né? A Aline, minha nutricionista, ela tenta tirar a Coca-Cola de mim de tudo quanto é jeito, mas a Coca-Cola não sai de mim. Nossa! Ó, podemos fazer aí um acompanhamento terapêutico para a gente entender onde é que está qual que é a causa desse seu vício da Coca-Cola e retirar. Tem até uma pergunta para você. Nosso filho raro está te perguntando. Nosso filho raro está fazendo uma pergunta. Você faz uso de chás medicinais? Sim, eu faço uso, sim. A minha nutricionista, ela volta e meia, ela me indica alguns chás medicinais. Então, chás anti-inflamatórios, chás para auxiliar no sono. As ervas também, eu uso muito gengibre, muito açafrão. Eu não posso usar pimenta. A pimenta é muito agressiva para mim, né? Temperos muito fortes, assim, tipo curry, mesmo que não tem pimenta, mas, por exemplo, curry é muito forte para mim. Então, me irrita internamente, eu começo a lacrimejar loucamente, sabe? Então, a pimenta eu não posso não fazer uso. Mas E o alho? gengibre, açafrão, eu faço bastante uso, porque são altamente anti-inflamatórios, antibióticos naturais. E chás também, faço uso de alguns também que auxiliam bastante nessa questão, melhorar, de combater um pouco esse processo inflamatório. Mas tudo com indicação nutricional. Gente. O alho. O alho, olha, eu nunca fiz um uso assim terapêutico do alho, não. Então, eu não sei te dizer. Eu uso ele normalmente na comida. Não tenho.
Né? Na infância eu já tomei uns chás de alho, que quando você está resfriado, alguma coisa assim, já tomei um chás de alho, né? Não é muito gostoso, né? Mas, por exemplo, hoje em dia eu consigo tomar todos os meus suco, nem sempre eu Não, consigo maravilha. tomar. Mas os chás, eu tem nenhum chá que eu necessite de açúcar mais. Isso já é muito bom. Eu vi, você também é palestrante, né? Exato. E nas suas palestras você fala sobre EB ou não? Sim, eu comecei o trabalho de palestras justamente pela falta de conhecimento que existia alguns anos atrás sobre EB. Então, as minhas palestras começaram nesse sentido. Então, já fiz estudantes, principalmente das áreas de enfermagem e fisioterapia, mas também em congressos de enfermagem eu já fiz muitas palestras. Já fiz muitas palestras assim em congressos e para profissionais de saúde mesmo, principalmente da enfermagem, porque é o enfermeiro que, se uma criança está no hospital, se uma pessoa com EB está no hospital, é o que vai pegar nele. É o enfermeiro que vai lidar. E essa manipulação tem que ser feita com muito cuidado, para não provocar mais feridas. Então, eu comecei as minhas palestras nesse sentido. Também já fiz várias palestras sobre acessibilidade, principalmente quando eu estava concluindo a faculdade, porque eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, e depois na pós-graduação também, o meu TCC também, foram sobre questões de acessibilidade na internet. Então, eu já fiz muitas palestras nesse sentido. E também faço palestras sobre qualidade de vida e sobre terapias, sobre saúde emocional, sobre saúde mental, para poder estar levando essas informações em geral para as pessoas. Então, todas essas áreas eu estou totalmente à disposição para poder estar fazendo palestras. E a Vânia está te fazendo uma pergunta. E você atualmente tem algum envolvimento com a área de TI? Sim, eu sou servidora pública hoje, concursada, né, muito boa, né, que eu acho que é importante ressaltar é que, Cláudio, eu não tinha consciência que eu era deficiente. Eu não tinha essa consciência. Nunca ninguém disse para mim que eu era uma pessoa com deficiência. Na minha cabeça, eu não sei de onde eu tirei isso, as pessoas com deficiência eram o cego e o cadeirante. Eu não me via como pessoa com deficiência. Eu tive colega de colégio que era surda e eu não enxergava como uma pessoa com deficiência. Eu só fui me descobrir como pessoa com deficiência quando eu entrei para a universidade, fazendo parte de um grupo de pessoas com deficiência. Que no começo eu tive uma certa resistência. Quando me chamaram para o grupo, eu assim, o que eu vou fazer lá, entendeu? E depois que eu fui entender, e aí a partir disso, eu fui entender a questão das cotas nos concursos públicos. Então eu percebi que, poxa, pelas minhas questões de saúde, infelizmente, de vez em quando eu necessito de médicos. Eu preciso passar ali uma semana sem trabalhar, às vezes. E quando você é empregado na iniciativa privada, isso é muito complicado, né? Demais. Embora o empregador não possa demitir por causa disso, mas vai dar um jeitinho ali para querer demitir a pessoa. Então, quando eu tive esse conhecimento da questão das cotas para as pessoas com deficiência, eu falei, gente, esse é o meu caminho. Então, aí eu comecei a estudar para concurso público, mesmo ainda fazendo faculdade, entrei em concursos públicos de ensino médio. Então, eu sou servidora pública desde 2004 e sempre atuando na área de informática.
Então, hoje eu sou analista de banco de dados. Trabalho com informação de um monte de gente. Você é guerreira. Pois é, vamos falar sobre isso. Eu adoro. Vamos falar sobre isso. Eu acho que é uma coisa interessante. As pessoas têm. Eu até escrevi um texto sobre isso no meu livro. Quer dizer, não é só meu, ele é uma coletânea chamada Lacunas, que foi lançada em fevereiro desse ano. E a gente já está organizando o volume 2 para ser lançado no ano que vem. Estou organizando os meus textos para o volume 2. Né? Beijo, meu abraço para o pessoal da editora Avá, que é a editora que fez o nosso livro de edição. E para todo mundo que participou e que vai participar dessa segunda edição. E eu fiz um texto. Você pode comprar diretamente comigo. É só me mandar uma mensagem, tá? Que aí eu faço o envio. Eu estou enviando para o Brasil todo. Essa questão do isolamento prejudicou um pouquinho as minhas vendas aqui em Brasília, mas em compensação, o pessoal de outros estados tem me pedido, então, pelo menos uma vez por mês, deixar algumas caixinhas. Né? Então, é só entrar em contato comigo. O preço do livro é R$ 35, mais a questão do frete. Aí a gente tem que ver a questão do frete direitinho. E eu escrevi especialmente para esse primeiro livro, que ele chama Vencedora Sim, Guerreira Não. Porque quando a gente fala de pessoas com deficiência, pessoas com doenças raras, usa-se muito essa questão do termo, o guerreiro, porque está lutando contra a doença. E eu explico, trazendo até significados do dicionário e tudo isso, que não, se você é guerreiro, você está lutando contra alguma coisa. Verdade. Na essência da palavra. E assim, eu não estou lutando contra a minha doença. Eu aceito a minha doença com as dificuldades que ela tem e eu busco a qualidade de vida. Então, eu me considero uma vencedora. Uma vencedora, assim, você pode me chamar de vencedora, que eu vou achar maravilhoso. Mas o guerreiro, ele tem uma questão um pouco complicada. Né? Eu já aprendi, por exemplo, com a galera do esporte. O pessoal do esporte já tem uma visão diferente do guerreiro. Aí já me explicaram. 2 esportistas, né? Um esportista e uma ex-atleta, já me explicaram o significado para quem é do esporte. Então, quem é do esporte, eu aceito. Que eu sei que o significado é outro. Por isso que eu tô te falando, eu te falei guerreira até mais por causa disso, que eu fui... Não vou falar que eu fui um atleta profissional da corrida, não, mas até meus 18 anos eu competia profissionalmente. E a gente tem outro significado, entendeu? Por isso que eu sempre falo pro pessoal que o pessoal é guerreiro também. Que eu sou da... Tipo assim, eu sempre fui corredor. Então eu tinha, tipo assim, meu tempo, uma pessoa com deficiência, que hoje neurofibromatose é considerada deficiência. Então, ela por isso que eu falo... considerada deficiente hoje? Que legal! Hoje todo mundo que tem neurofibromatose é considerado por lei deficiente. Então hoje nós temos o mesmo benefício num concurso, em tudo. Que bom, que bom. Fico feliz em saber que já teve essa evolução. Porque eu já convivi muito com o pessoal de neurofibromatose aqui em Brasília, alguns anos atrás, e ainda estava nessa luta para conseguir esse direito. Então eu fico muito feliz de saber que vocês conquistaram isso. Sim, sim. Foi uma luta, assim, tremenda, porque é difícil, né? Tem pessoal que fala, Cláudio, mas eu te olho, não tem nada, você não tem nada, mas eu já fiz mais de 30 cirurgias pelo corpo, entendeu? Então, para nós que tem neurofibromatose é um pouco mais complicado. E você também gosta de dança, né? Você é dançarina também, né? Exatamente. Então, assim, na verdade, eu tenho uma ligação muito forte com artes em geral.
sou uma apreciadora, uma admiradora e uma incentivadora da arte em todas as suas formas. E eu, desde pequena, eu ficava muito sozinha em casa, então uma das coisas, das atividades favoritas que eu tinha era ligar o rádio e ficar dançando sozinha as músicas dance dos anos 90. Né? E sem saber, sem ter a vida noção, eu criava coreografias minhas para essas músicas. Né? Mas na verdade, eu nunca tinha me imaginado dançarina. E eu comecei dançarina por causa de saúde mesmo. Porque foi uma época que eu tinha concluído a universidade e eu estava só no serviço público. E a Universidade de Brasília, ela é bem grande. E o prédio principal onde eu estudava, que quem é de Brasília conhece o Minhocão, que a gente chama, o prédio tem uma extensão de mais de meio quilômetro. E às vezes eu tinha que, no intervalo de 10, 15 minutos, sair correndo de uma ponta. Então eu andava bastante, né? Mesmo com as minhas dificuldades de locomoção, eu me locomovia bastante. E quando esse período passou, eu fiquei muito parada. Eu fiquei naquela coisa de entra no carro, chega no trabalho, fico a tarde inteira sentada na mesa, entra no carro de novo e vai para casa. Então, o que aconteceu? Eu comecei a sentir os meus joelhos. Eu comecei a musculatura travando. Aí eu falei, gente, isso aqui não tá legal, eu tenho que fazer uma atividade física. Eu tive uma experiência não muito boa com a fisioterapia quando eu fiz uma cirurgia de mãos adulta. Então eu fiquei fazendo fisioterapia para mão e, cara, eu achava aquilo um saco. Era totalmente chato fazer. Então eu falava, gente, ó, meu joelho tá travando. Eu não quero fazer fisioterapia porque é chato. Hoje em dia, não. Hoje em dia, né, se tiver alguns dos meus fisioterapeutas aí, eles sabem o quanto eu amo a fisioterapia hoje, mas eles sabem que minha primeira experiência não foi tão agradável. Então eu tinha na cabeça assim, eu não gosto de fisioterapia. Eu tinha preconceito com academia. Hoje eu amo academia. Melhorou muito a minha saúde, a minha qualidade de vida. Estou morrendo de saudade de voltar. Aqui em Brasília já reabriu, mas eu não tenho coragem de voltar ainda. Vamos dar mais um tempo. E aí eu falei, tá, não vou pra academia. O que me sobra? Me sobra dança. Aí fui procurar opções de dança que estivessem perto da minha casa. E eu não gosto de dançar junto. Dança de par eu não gosto. E aí eu acabei nas opções que tinham perto da minha casa, eu achei uma escola de dança do ventre. Não, que legal. E aí na dança do ventre já tem 11 anos. E aí nisso eu fui estudando outras danças também. Então hoje eu danço também o Tribal Fusion, não com o mesmo conhecimento da dança ventre, né? Também já fiz algumas aulinhas de dança contemporânea. Então é muito legal, assim, é uma atividade física maravilhosa que também é terapêutica. Também pode ser terapêutica. E hoje, Ana, qual a maior dificuldade que você acha que a pessoa com EB tem? Pode ser no geral. Nossa, essa é uma pergunta... A gente colocar... Que seja uma fita crepe. Estou te ouvindo. Então, a gente não consegue... É porque travou para mim, eu não vi sua pergunta. Sua resposta. Ah, certo. Então, vamos lá. Na nossa pele, que é muito frágil,
a gente não pode fixar nenhuma forma de adesivo comum. Então, um esparadrapo, uma fita durex que seja, se pregar na nossa pele, dentro da retirada, ele vai provocar uma ferida. Então, não é qualquer tipo de curativo que a gente pode usar, porque gruda na nossa pele, gruda na nossa ferida. Então, hoje em dia, o tipo de curativo existente que a gente consegue usar são principalmente os curativos com tecnologia de adesivo de silicone suave, que aí tem algumas marcas no mercado. Só que todos esses curativos, eles são caros, eles são importados, não existe nenhum de fabricação nacional. E não é como um pé diabético, por exemplo, que você usa ali um curativo. Não, eu devo ter aqui, com certeza eu tenho mais de 30 curativos aqui no meu corpo, nesse momento. Então é um uso muito grande, e se torna algo muito caro. Então, essa é a maior dificuldade, é o acesso a isso, tanto que hoje em dia a gente está até essa semana, né, principalmente, eu estive entregando no Ministério da Saúde um abaixo-assinado, porque no ano passado foi criado um protocolo pelo Ministério da Saúde para epidermólise bolhosa, só que os nossos curativos especiais e os suplementos alimentares ficaram de fora. Então, o que era mais importante foi retirado. Só a teoria bonita de como que cuida. Mas, na prática, o que a gente necessita é protocolo. Só estão as coisinhas mais básicas, analgésico, um colírio, as coisas mais básicas, entendeu? E aí a gente tá nessa, que aí realmente é uma luta, não tem jeito, para que a gente consiga revogar esse abaixo-assinado, esse protocolo que foi feito, e que a gente consiga criar um grupo de trabalho em que pessoas com EB, a Associação Nacional, as associações regionais, profissionais de saúde que têm aí seus 20, 30 anos de experiência com epidermólise bolhosa, possam estar contribuindo junto ao Ministério da Saúde para que a gente realmente tenha um protocolo de qualidade para que as pessoas tenham o acesso a esses produtos. Porque a gente só consegue por meio de judição. Nossa. Não tem jeito, né? Porque o município nega, o Estado nega, aí a gente tem que judicializar para conseguir esse tratamento adequado, que é o que nos traz qualidade de vida. Se eu ainda tivesse na gás e na pomada, que nem eu já usei na infância, mas que hoje a gravidade da minha doença é muito maior, eu tenho lesões crônicas que não cicatrizam há anos, mesmo usando os curativos especiais. Se eu tivesse na gás e na pomada, eu não conseguiria ter a qualidade de vida que eu tenho hoje. Eu não estaria sendo produtiva, eu não estaria trabalhando, eu não estaria fazendo as minhas atividades diárias. Então, essa eu creio que é a principal dificuldade, é o acesso ao tratamento adequado. E a segunda dificuldade, como eu já comentei, é a questão do diagnóstico. E Ana, O diagnóstico... nossa live vai cair em menos de 1 minuto. Eu queria te agradecer e vamos fazer outra, que a nossa da live deve cair agora, tá aqui mostrando para mim em 1 minuto e 23. Eu queria que você falasse um pouquinho suas considerações finais. Queria te agradecer muito, viu, por poder participar. Sabe, essa live foi sensacional, passou tão rápido que eu tinha mais perguntas para te fazer ainda, não consegui te fazer. Uai, vamos fazer uma parte 2 dela? Vamos sim. Vamos marcar uma data agora. Eu vou te mandar uma mensagem para a gente marcar uma segunda parte nossa, viu? Pois é, porque aí a gente continua alguns outros assuntos, né? Então, eu agradeço demais o convite, Cláudio. Fiquei muito feliz e estou muito feliz de poder estar aqui passando essas informações para vocês, porque conhecimento que traz a qualidade de vida.
Não é Verdade. dinheiro. Quando a gente fala de doenças raras, não é dinheiro que traz qualidade de vida. É conhecimento. Verdade. Se você Falou tiver todo tudo.